Olá, sejam bem-vindos. Deixe seu like, deixe seu dislike, compartilhe o canal, divulgue o canal, fiquem à vontade, deixar seus comentários. E, como já havia dito, ia trazer um novo vídeo rebatendo as questões que são entendidas pelo grupo religioso Testemunhas de Jeová. No primeiro vídeo, nós falamos daquela questão que eles dizem que o nome que eles recebem vem ou decorre de profecias bíblicas, uma verdadeira mentira. Eles citam Hebreus capítulo 11 e Hebreus capítulo 12, e dizem que ali fala de testemunho de pessoas que receberam ou eram conhecidas como testemunho de Jeová. Mentira. Essas passagens não dizem nada disso. Essas passagens dizem que aquelas pessoas receberam testemunhos, elas não deram testemunho de ninguém. E no capítulo 12 de Hebreus, diz que essas pessoas que receberam testemunhos seriam testemunhas cristãos do tempo de Paulo em diante. Está entendendo? E não que todos eles receberiam o nome de testemunha de Jeová. Mentira. Certo? Eles seriam testemunhas de Paulo. Não que Paulo ia sair divulgando, pregando que o nome de Deus era Yahvé, coisa do tipo. Não, nada disso. É um testemunho para Paulo e os cristãos de sua época. E se vocês quiserem, vocês cristãos, tomarem essas pessoas que Paulo menciona como testemunhas, mas são testemunhas dos atos do Deus hebreu, que eles manifestaram a sua fé nas promessas de Yahvé. É nesse sentido que aquelas pessoas seriam testemunhas para os cristãos, como Paulo, e não que elas eram testemunhas de Jeová para Paulo. Não tem nada a ver. Conversa furada. E um outro texto que eles utilizam para corroborar essa conversa furada de nome divino que eles teriam, eles usam a passagem de Atos que Pedro menciona e que faz menção a Amós, capítulo 9. Vou mostrar para vocês que elas não sabem interpretar texto ou são mentirosas, certo? Ou, como eu já disse, essas pessoas que vêm em nossas portas, elas são pessoas induzidas, enganadas, certo? Elas não sabem o que estão falando. As testemunhas de Jeová não sabem interpretar textos. E quem passa essa besteira aí são os líderes deles, né? Os grandes lá, né? Presidentes, chefes lá. Quem que conta mentira lá, as bobagens lá para a Universal? É de Macedo. Quem que conta lá as mentiras lá, as bobagens lá da religião de Malafaia? Malafaia. E assim vai, da Testemunha de Jeová. Os líderes da Testemunha de Jeová. Dos Adventistas. Os líderes das Adventistas. Eles acreditam nessas bobagens que eles passam. Essas pessoas simplesmente reproduzem mentiras que foram contadas para elas como se fossem verdades. Mas elas não entenderam o que foi passado para elas. Simplesmente absorver e deixar na cabeça as bobagens. Vamos lá. Qual a relação entre Amós, capítulo 9, e Atos 15, 4 e as testemunhas de Jeová? Bom, esses dois textos são usados por elas, pelas testemunhas de Jeová, para explicarem que o nome que levam teria origem bíblica. Seu nome, portanto, decorreria de profecias cujo cumprimento se daria em nosso tempo. Para comprovarmos que tudo isso é mentira e que todos os textos são aplicados de forma equivocada, fora do contexto ou descontextualizados, veremos o que o escritor de Atos pretendeu quando citou, por exemplo, o profeta Amós. Vamos entender o contexto naquele momento em que o escritor de Atos citou o profeta Amós, certo? Depois nós vamos lá para o livro de Amós e vamos ver na íntegra a passagem. É assim que se entende a Bíblia, né? Pegando um textozinho ali, né? Isolando o texto sem entender o contexto, como eles nos acusam, né? Mas são eles que fazem isso. Os cristãos precisam de aula, os ateus dão aula para eles. No primeiro século, uma disputa ocorreu entre os cristãos quanto à circuncisão dos gentios, que aceitavam a fé cristã. Dizem eles que esses cristãos estavam aceitando a fé, né, cristã, né?
No primeiro século, uma disputa ocorreu entre os cristãos quanto à circuncisão dos gentios que aceitavam a fé cristã. Havia quem dissesse que os gentios, assim como os judeus, deveriam observar a lei judaica e serem circuncidados para obterem a salvação. Já outros diziam que não. Então, diz a lenda aqui de Atos que houve dois grupos, ficaram separados, né? De cristãos, né? Que diziam que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, para aceitar a salvação mediante Cristo, tinham que ser circuncidados, ter o pinto cortado, né? Aquela pele, né, do pinto teria de ser arrancada. Já outros diziam que não, né? E os cristãos, nas suas crenças, muitos deles procuraram desconfigurar o que estava escrito nas escrituras dos hebreus, certo? Boa parte deles fizeram isso, né? Configurar aquilo que está nas escrituras dos hebreus e pintaram um quadro totalmente diferente na concepção cristã. Vejam, alguns homens, descendo da Judéia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Isso quer dizer que havia judeus, né, porque aqui está falando alguns homens descendo da Judéia, judeus, ensinavam aos irmãos, cristãos, né, no caso, se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Existiam cristãos que acreditavam que, para serem salvos em Cristo, tinham que ser circuncidados nos moldes da lei de Moisés. Certo? Já os cristãos diziam que não. Então, teve essa disputa aí, dessa divisão, né, de ideias. Então, alguém tinha que decidir, né? Alguém de nome, né? Entre meio dos cristãos, deveria decidir esse impasse, né? Resolver esse impasse. Não era para os cristãos ter o pinto cortado, né? Digo, a película, né? Aquela pele que fica sobre a cabeça do pênis. Prepúcio, né? Bom, Paulo e Barnabé acreditam que os gentios não precisavam da circuncisão. Paulo e Barnabé, desse modo, se dirigem aos apóstolos para ver se chegam a uma solução dessa polêmica questão. Então, diz eles que Paulo e Barnabé se dirigiram aos apóstolos, né, para ver se eles resolveram essa questão, essa polêmica questão. Era para circuncidar ou não? Se os caras eram judeus, você acha que esses apóstolos iam dizer que não? E na lógica não, né? Iam dizer que tinham sim de ser circuncidados. Mas levantaram-se alguns que tinham sido da seita dos fariseus, ou seja, alguns cristãos, né? E deixaram a seita dos fariseus e passaram a ser cristãos. Então, trouxeram essa ideia, né, do judaísmo, né, de seguir a lei de Moisés na sua íntegra e, portanto, tinham que serem circuncidados. E que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidar os gentios e mandar-lhes que observem a lei de Moisés. Atos 15, 5. Toda a assembleia calou-se e escutava a Barnabé e a Paulo. E estavam quantos milagres que contavam, desculpem. Toda a assembleia calou-se e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos milagres e prodígios Deus fizera entre os gentios por meio deles. Está querendo passar a ideia de que Deus estava olhando para os gentios. Tanto que Paulo e Barnabé estavam em terras pagãs, né, gentias, e Deus estava usando ele da mesma forma que usaram quando em terras judias. Depois de terminarem quem? Pedro e Tiago, né? Barnabé e Paulo, depois de terminaram de falar aquelas bobagens todas. Aí veja o que é que o texto diz. Depois deles terminarem, Tiago respondeu, depois que eles fizeram Pedro e Paulo e Barnabé, depois que pararam de falar, né? Aí o Tiago respondeu: irmãos, ouvi-me.
Simão acaba de relatar como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Simão é Pedro, certo? Veja que aquele Tiago, né, disse: irmãos, ouvi-me, ouça. Simão acaba de relatar como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Deus tomou um povo para o nome dele. Aí os testemunhos de Jeová dizem que esse povo que são eles. E Deus tomou um povo para o nome dele, ou seja, um povo que ia ser chamado testemunho de Jeová. Veja que absurdo. Onde é que a passagem está dizendo isso? Com isto, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aí Tiago vai citar agora, veja qual é de onde ele tirou a parte que ele vai dizer. Depois disto, com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Tabernáculo de Davi, que está caído, destruído, né? Edificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. O resto dos homens busquem ao Senhor. Sim, todos os gentios que têm sido chamados pelo meu nome. Todos os gentios que têm sido chamados pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde o princípio do mundo. Por isso, eu julgo que não se deve perturbar os gentios que se estão convertendo a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das viandas oferecidas aos ídolos, da fornicação dos animais sufocados e do sangue. Atos. Então, nós temos aí as declarações de Tiago, né, dizendo que Pedro falou aquelas bobagens, e depois ele menciona um dos profetas, né? De antemão, já sabemos que muitas mentiras vão rolar aqui, nesse conto inventado pelos cristãos do primeiro século. Né? Cristão, você pegar o Novo Testamento, do primeiro livro até o último, só tem mentira, pessoal. Quando eles vão mencionar uma passagem ali do Antigo Testamento, vai contar mentira. Vai contar mentira que não está no escrito. O escrito dos hebreus são todos mentirosos, né? Só tem mentira ali. Lendas e mais mentiras. Aí os cristãos vão mais além, porque vão querer. Os hebreus, quando inventaram a sua escritura sagrada, contaram mentiras, certo? Aí os cristãos que criam um Novo Testamento, que é um tipo de uma escritura sagrada para eles, para corroborar as suas crenças, vão ter que contar mentiras. Como as suas mentiras são baseadas, são tomadas por base as escrituras dos judeus, então eu vou pegar as escrituras dos judeus e contar mentiras em cima dessas escrituras. Certo? Por isso que eu estou dizendo, nessa passagem aqui só tem mentira. Porque estamos diante de uma passagem do Novo Testamento. E nessa passagem cita a passagem do Velho Testamento. Pode ter certeza. Vai ter mentira. Vamos lá. Primeiro porque Paulo e seus colegas cristãos sempre contam mentiras com base em textos dos judeus. Segundo, sabemos também que nada que venha da parte de Javé e que envolva os gentios será algo bom. Jeová nunca teve tratos com os gentios, pessoal. Esse Deus só tinha ódio para os judeus. Ele é o seu povo. Como é que ele se intitulava? O Deus de Israel. Quando o Deus hebreu se diz Deus de Israel, não é Deus mais de ninguém. Está entendendo? Ele é um Deus particular desse povo. Ele é um Deus tribal, pessoal. Quando os gregos diziam que Zeus era Deus deles, Zeus não era Deus de outros povos. Deus era Deus dos gregos e acabou. Do mesmo modo, quando os hebreus diziam que Javé era o Deus de Israel, os hebreus estavam dizendo que Javé era um Deus só deles. Acabou. Não tem nada de cristão dizer que Javé é Deus deles, não. Isso aí é uma apropriação indevida dos cristãos.
Mas o Deus hebreu nunca escolheu um cristão nenhum. Eles que inventaram o Deus hebreu como sendo seu, como tomando eles como servos deles, servo dele. Mas o servo de Javé é o povo de Israel. Quando Javé fala lá no Velho Testamento que Israel é seu servo, e em várias passagens fala, se refere a Israel como sendo seu servo, ele não está tomando o servo aí em sentido geral, que pode ser cristão, mais na frente, não. Mentira, não tem nada a ver. Servo ali é o judeu, o hebreu de carne, de raiz ali de Israel, que nasceu naquelas terras. Não tem nada a ver com outros povos, certo? Então Javé não tinha trato com outros povos. Tanto que as bênçãos que ele fala ali, que sobreviveria, ou que viria, elas seriam para os hebreus, não é para outros povos. Bom, segundo, sabemos também que nada que venha da parte de Javé e que envolva os gentios será algo bom. Jeová nunca teve trato com gentios. Sua malvada palavra os considera seus inimigos. Não há só passagem bíblica em que o Deus hebreu vê os estrangeiros e pagãos com bons olhos. Não tem, pessoal. Quando ele fala assim que ele é o Deus que criou essa conversa toda, e criou todos os povos, todos os homens, conversa curada, ali o escritor só quer engrandecer o Deus dele, dizendo que ele criou todos, tá entendendo? Mas o povo escolhido, o povo seleto, o povo que tem afeição é Israel. Entendeu? Essa questão de dizer que ele criou todos os povos, todos os homens, é só para engrandecer ele como Deus. Como os gregos diziam que Zeus tinha criado todos os homens. Mas Zeus tinha predileções pelos povos? Não, só os gregos. Os deuses egípcios. Não dizia, você acha que os deuses egípcios diziam que só criou os egípcios? Não. Os deuses egípcios diziam que criaram todos os povos. Tá entendendo? Por quê? Porque aí engrandece o Deus, porque é ele que criou tudo. Se ele não tem trato com nenhum povo, os deuses egípcios amavam quem? Os egípcios. É lógico que cada povo vai criar um Deus que vai ter afeição por ele mesmo. Vai ter por outro povo, é? Só ignorante que lê a passagem que Deus de Israel. Aí tem uns ignorantes. Meu Deus é o Deus de Israel. Que babaquice. Seu Deus tem que ser o Deus do pão, Zé Ruela. As poucas passagens que aparentemente dá a entender promessas de Javé para com estrangeiros, quando bem analisadas, apontam que Israel seria senhor sobre os estrangeiros que estariam na condição de serviçais de Israel e de seu Deus. Pode ver, todas que você vê ali é uma parente, bênção lá para um estrangeiro, mas o estrangeiro vai receber direto. Vai receber por mediante o povo hebreu. Essa bênção vai vir por submissão desse gentio ao povo hebreu. O mundo dos hebreus era marcado pela intolerância e ignorância, e estas características eles aderam a seu Deus assassino. Lucas, o suposto escritor do livro de Atos, transcreve as palavras de Tiago, e este, para fundamentar sua crença de que o Deus dos hebreus estava escolhendo dentre os gentios pessoas para serem salvas, recorre ao texto bíblico de Amós. É isso mesmo? Para entendermos a passagem de Atos, precisaremos antes entender o contexto da passagem de Amós, citada por Tiago em Atos, está entendendo? Você não pode, quando você lê a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, você não pode pegar ali, quando o escritor cristão menciona alguma bobagem ali, você não pode ler aquela passagem exclusivamente a ler no Novo Testamento. Não, você lê aquela passagem e volta para o texto do Antigo Testamento e lê a íntegra da passagem. Você vai ver se tem sentido o que ele está falando lá ou não. O que ele falar, o Novo Testamento não pode contrariar o Velho Testamento. Está entendendo? Porque a base do Novo Testamento é o Velho Testamento. Então essas duas coisas não podem estar em contradição. O Novo Testamento ele só pode
explicar o Velho Testamento. Ele não pode criar novas ideias, tá entendendo? Ele não pode criar novas ideias a partir de uma passagem do Velho Testamento. Não. O máximo que ele pode fazer é dar uma explicação da passagem do Velho Testamento, mas não criar. Entendeu? E se ele cria, ele contradiz o que está lá. Bom, a profecia está no livro de Amós. A profecia que Tiago menciona está no livro de Amós, e não em Atos. Porque em Atos está as palavras de Tiago. Não está a profecia. Em Atos, ele simplesmente pega parte da profecia de Amós e joga lá. Esse é o jogo dos cristãos, tanto do primeiro século como dos atuais. Eles pegam uma passagemzinha ali, falam uma bobagem e você acredita. Vamos lá. Os escritores de Atos apenas a reproduziram. Portanto, é dos escritos de Amós que devemos tirar o cerne da passagem mencionada pelo cristão Tiago. Tiago não pode dizer algo que Amós não disse, pois, do contrário, estaríamos diante de uma fraude textual e interpretativa de Tiago. Em suma, o que queremos dizer pode ser comparado com o que acontece quando nossos legisladores criam leis, as chamadas leis infraconstitucionais. Essas leis, em termos de posição, encontram-se abaixo da Constituição. Para serem válidas, as leis infraconstitucionais devem estar de acordo com aquilo que está inserido no texto constitucional. Está entendendo? Ou seja, para o cristão, aquelas normas, aquelas crenças que os cristãos pregam no Novo Testamento, elas têm de estar baseadas no Velho Testamento. Ou seja, a Constituição para o Novo Testamento é o Velho Testamento. A Constituição do Novo Testamento é o Velho Testamento. E não o contrário. As bobagens que estão no Velho Testamento não precisam ser corroboradas ou confirmadas no Novo Testamento. Não. Por quê? Porque a Constituição, nesse caso aí, eu falo Constituição para vocês entenderem, a fonte primária, a fonte principal, a fonte válida é o Velho Testamento. Então, se o cristão menciona algo no Testamento que se choca com o que está no Velho Testamento, então o que ele está falando é mentira. Está entendendo? Ele não pode contrariar o texto do Velho Testamento. Se ele contrariar, o que ele está falando é mentira. Ainda que o Velho Testamento seja mentira, como nós sabemos, está entendendo? Mas o que estamos falando aqui é questão de interpretação, pessoal. Entendendo? O Velho Testamento é a Constituição que vai nortear todas as regras, conceitos, crenças do Novo Testamento. Se o escritor do Novo Testamento falar algo que não está no Velho Testamento, isso que ele está falando é mentira. Está entendendo? Vamos lá. Do mesmo modo, os escritores dos cristãos, os escritos dos cristãos, para terem validade, devem estar em conformidade com os textos do Antigo Testamento. O que é dito no Novo Testamento não pode ser algo diferente, algo novo e diverso daquilo que está nas páginas do Velho Testamento. Claro que os escritos dos hebreus, embora sejam chamados de leis, estão muito, muito aquém de qualquer lei de nosso tempo. Imaginar que um povo primitivo e ignorante, quanto os hebreus, pudessem produzir uma técnica legislativa melhor que as de hoje, é ser, no mínimo, ignorantes, né? Vamos dizer outra coisa, né? Deixar aqui povo primitivo, um dos mais primitivos da época, poder produzir uma obra, vamos dizer assim, legislativa melhor que a nossa. Vamos lá. Amós é um profeta do tempo do profeta Isaías. E suas declarações são dirigidas exclusivamente à nação de Israel.
todos esses escritos só tinha por destinatário, fim, Israel, pessoal. Não tinha cristão, não tinha ninguém, não. Conversa furada, como o cristão usa lá, uma passagem diz que se aplica a eles. Mentira. Todas as passagens do Velho Testamento só tem um destinatário. É Israel. Os profetas eram israelitas, né? Não é nessa frente. Eram todos judeus ou hebreus. Eles iam estar profetizando algo a favor de pagãos? Não. Estariam profetizando, falando coisas para o seu povo, em favor do seu povo, em benefício do seu povo. Você é doido? Já viu um Deus tá predizendo coisas boas para povos, para outros povos, que você quer adorar ele. Entenderam, né? Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros quanto os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Estão vendo, né? Na Crônica 26, 22. Aí. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros quanto os últimos, de Uzias, né? Está dizendo que os primeiros e os últimos atos de Uzias, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Sim, Amós profere juízos da parte do Deus hebreu contra as nações de Moabe, Tiro, Gaza, Edom, Damasco e a própria Israel. Veja, são essas nações que Amós vai profetizar, certo? Preste bem atenção. Sabemos isso quando lemos os primeiros versículos de seus escritos. Não é nada são esses dos povos gentios, está entendendo, pessoal? Que o Tiago lá fala, e Pedro diz que Deus estava escolhendo um povo entre os gentios para o seu nome, está entendendo? Mas esses gentios são esses aqui, ó. É Moab, é Tiro, é Gaza e é Edom, Damasco. Está entendendo? Era desses daqui que estava se referindo. Não é nada, vamos dizer assim, do Brasil, os cristãos aqui, dos cristãos em geral. Tá entendendo? Mentira. Sabemos isso quando lemos os primeiros versículos de seus escritos. Veja, olha. Estas são as mensagens de Amós, pastor de gado, vivendo na povoação de Tecoa. Um dia, numa visão, Deus contou-lhe algumas das coisas que haviam de acontecer à nação de Israel. Tá vendo? A passagem, a visão do profeta Amós era para com a nação de Israel. O destinatário desses profetas é sempre a nação de Israel, pessoal. Isaías, quando fala sobre as bobagens, as bobagens que ele fala, Ezequiel, quando fala suas bobagens, Jeremias, quando fala suas bobagens, o destinatário, fim, é o povo de Israel, não é outro povo, pessoal. Veja, sucedeu isto no tempo de quem, pessoal? De Uzias, rei de Judá. Os escritores situam o tempo e o espaço quando essas palavras são ecoadas, pessoal. É na terra de Israel. É para o povo de Israel. Sucedeu isto no tempo de Uzias, rei de Judá, e ao tempo em que Jeroboão, o filho de Jeoás, era rei em Israel. Foi 2 anos antes do terremoto. Amós. Está entendendo? As palavras de Amós são dirigidas para o povo de Israel. Simples assim. Não tem nada de cristão. O texto é claro. As visões de Amós dizem respeito a coisas que supostamente aconteceriam à nação de Israel. Não há nessa passagem, portanto, indícios ou o mínimo de vestígios que suas visões pudessem ultrapassar as fronteiras de Israel e serem aplicadas em segundo contexto a outros povos no tempo futuro, no caso os cristãos. Entendeu? Não tem isso no texto. O texto diz o tempo, o espaço e para quem, pessoal, Amós está falando.
ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Veja, Amós está dizendo, olha, ouçam Israel, estas palavras que eu falo para vocês. Amós está falando para algum cristão? Não, para a casa de Israel. A casa de Israel, os cristãos? Fala sério, rapaz. Você fala bobagem. Ouça esta palavra, vacas de Bazã. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Está vendo? Deus Hebreu se confessa que o povo que ele conhece como dele é Israel. Ué. De todas as famílias da terra, somente vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Vai punir quem, pessoal? É os cristãos, né? Cristãos que já vai punir, por ter escolhido eles? Não. Amós está dizendo que o Deus Javé, de todos os povos da terra, que Javé escolheu foi Israel. E como este Israel estava adorando outros deuses, era este Israel que Javé ia punir. Está entendendo? Por acaso os cristãos hoje estão adorando ídolos, né? Não. Então, como é que essa profecia se aplica aos cristãos? Então, esses primeiros versículos de Amós, eu quero mostrar para vocês é que o profeta tem um destinatário das suas palavras. Né? E o destinatário das palavras desse profeta, Amós, em comento, é Israel. Não é cristão nenhum. Perceberam o quanto a mensagem de Amós é taxativa quanto a quem ela se destina? Os verbos no tempo futuro dizem respeito ao tempo que Javé traria os tais juízos contra Israel, bem como povos como Moabe, tá lembrado? Tá lembrado? Os povos que eu falei eram Moabe, Tiro, Egito, Síria e Edom. São esses os povos gentios que Tiago vai falar lá, e os ignorantes acham que esses gentios são todos os povos. Está entendendo? Que incluiria, no caso, os gentios de hoje, que somos nós, os brasileiros, os argentinos, os norte-americanos, e assim por diante, né? Porque naquela ideia lá de gentios, né, de Atos, ali, igual todos os povos que não são judeus. Ele diz que Deus ia tirar um povo para o seu nome dentre os gentios. Mas os gentios não somos nós, mas os gentios, ele diz o texto. Quais são esses gentios? Quem são esses gentios? É Moabe, é Tiro, é Egito, é Síria e Edom. Está entendendo? São esses gentios que o Deus Hebreu fala que vai tirar uma porção para o seu nome. Veja, eu vou mostrar isso. Os castigos ou julgamentos, ou o seu dia de grande ira, apontava que os hebreus, agora judeus, seriam levados à terra além de Damasco, ou seja, seriam exilados, seriam levados como escravos para bem longe. A passagem de Amós aponta para isso, pessoal. Tá vendo? Por isso, vou mandar vocês ao exílio. Olha, tá vendo? Olha? Exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Por que o Deus Hebreu ia fazer isso, pessoal? Se ia mandar vocês. Esses vocês é quem, pessoal? Os hebreus, pessoal. Porque o Deus Hebreu diz que os hebreus, eles e seu povo, tinham se desviado, estavam adorando outros deuses. E qual era o castigo que Javé dizia que ia mandar para os hebreus? Diz que ia mandar espada, que significava guerra. E diz que ia espalhar eles por todos os cantos da terra. E o que o Javé quer dizer quando diz que vai espalhar eles por todos os cantos da terra? Ser exilados. E outros povos viriam, invadiriam Israel e levariam
tantos e tantos hebreus para fora de suas terras como escravos cativos. Ou seja, iriam para o exílio. Está entendendo? Por isso, vou mandar vocês ao exílio. Já vai estar dizendo isso. Quer dizer, que vai mandar guerra, que povos estrangeiros vão entrar em Israel, matar muitos e levar outros como escravos, como cativos. É isso que já quer dizer. Está se aplicando a cristão, né? Portanto, vocês estão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Portanto, vocês quem? Israel, serão os primeiros que serão levados para o cativeiro e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O texto é uma crítica, né, no caso, à sociedade ali judaica, né, que não, alguns que não estavam, a maioria não adoravam Javé. É lógico que isso aqui é tudo mentira, porque esses hebreus sempre adoravam diversos deuses, né? Aqui simplesmente aqui é a ideia de um escritor monoteísta querendo pregar o monoteísmo numa época que os judeus eram politeístas, certo? Mas vamos entender essa passagem. Portanto, vocês serão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. Ou seja, de novo a ideia que o texto passa é que os hebreus seriam tirados de suas terras, levados para outras terras e, portanto, seriam levados como cativos e viveriam em cativeiro, como escravos. Por quê? Javé está falando isso? Porque eles teriam adorado os deuses e não o Deus Javé. E o que foi que Javé falou lá em Deuteronômio? Que no dia que eles o deixassem adorar, que ele iria jogá-los em outras terras, né? De lá eles iam implorar pela morte, e Javé disse que não ia deixar eles morrerem, para que eles sofressem mais, entendendo? Mas no dia que eles se voltassem para Javé, que ele ia de novo buscá-los de volta, para trazê-los de volta para a terra que ele havia prometido aos seus pais, como Abraão, Isaque e Jacó. Veja, pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, Deus dos Exércitos. Está vendo? Como é que são os julgamentos, os juízos de Javé, quando ele fala? Simplesmente trazer povos, outras nações que invadem o território de Israel, combatem Israel, matam um bocado e levam outros escravizados. Então, é para estes que Amós traz suas demonstrações, traz seus conselhos, os seus avisos. Tem nada a ver com o cristão aqui. Pois bem, quando o Velho Testamento usa o termo juízo, ele quer dizer que o Deus Javé traria julgamentos a algum povo. Esses hipotéticos julgamentos da parte do Deus hebreu eram feitos por meio de forças militares estrangeiras. Sim, Javé, o Deus cujos exércitos ninguém nunca viu em ação, dizia que usaria os exércitos de povos estrangeiros, povos pagãos, que jamais deram a mínima para esse Deus dos hebreus, para trazer por meio da guerra julgamentos que, em outras palavras, se resumiam em castigos. Os pobres cristãos, coitados, esperam que os julgamentos de Javé se deem de forma miraculosa, mágica, espetacular, quando, na verdade, os textos bíblicos apontam que forças humanas seriam usadas supostamente por Javé para castigar seu próprio povo, no caso, o povo de Israel. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vocês desejam o dia do Senhor. Será um dia de trevas e não de luz. Amós 5,18. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos,
e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Isso Deus hebreu, né? Dizendo que, de novo, traria guerra, né? Povos violentos, povos bárbaros, que invadiriam Israel, mataria outros, destruiria o templo e ia pintar os tetos, né? E ele mesmo disse que ia sair com a espada, né? Contra a casa de Jeroboão, porque a casa de Jeroboão ele faz sempre referência a Jeroboão, porque Jeroboão teria erguido colocou dois bezerros, né? Em cada ponto extremo de seu reino, o bezerro para ser adorado, né? Essa referência de Jeroboão, traz a espada para Jeroboão, porque Jeroboão teria, como o escritor quer passar a ideia de monoteísmo, esse Jeroboão teria incitado o povo de Israel a adorar outros deuses. Mentira, né? Todo rei e o rei adorava os deuses que seu povo adorava, né? O rei podia estar adorando um deus diferente daquilo que seu povo adorava e considerava, e vice-versa. Um Deus não ia impor ao seu povo outro Deus, assim, estrangeiro, que não conhecesse, e que seus antepassados não o conhecessem, não adorassem. O texto é muito claro. O dia de Jeová nada mais é, portanto, que um juízo contra a nação de Israel. Não tem nada a ver dos cristãos ficarem lendo essas passagens. Vai ter um dia que Jeová, o Yahvé vai trazer uma guerra, né, de julgamento, vai destruir os ímpios, os perversos, e vai deixar os bonzinhos do seu servo. Nada disso. Esse juízo, esses julgamentos que essas passagens de Amós, Jeremias, Ezequiel e tantas outras, eles falam no Velho Testamento, é simplesmente o julgamento de Yahvé contra o seu povo, que ele considerava como infiel, que adorava outros deuses. Né? Então esse juízo vai ser, no contexto ali, é para eles ali. Entendeu? Eram eles que estavam traindo Yahvé, eram eles que estavam adorando outros deuses. É por acaso algum cristão hoje está adorando algum ídolo, algum moloque, algum El, alguma acha? Por acaso são os cristãos que estão falando isso hoje? Não. O texto aponta que essas pessoas que já vai trazer o juízo eram esses que estavam adorando Ashera, Baal, Moloque e outros. Ou seja, era para os judeus daquela época, os hebreus daquela época. Não tem nada a ver com as questões de hoje. Os textos não apontam nada para a época de hoje. O profeta Amós, ou quem se faz passar por ele, apenas relata situações em seu cotidiano. Ou seja, no período em que Israel era governado por Jeroboão, Judá, e Judá tinha como rei Uzias, as situações apontadas por Amós mostram que a nação de Israel, como um todo, continuava imersa em práticas idólatras, subversivas e desonestas, as quais o texto bíblico afirma que contrariavam Yahvé, que por fim lhes daria um basta. Yahvé traria seus juízos ou castigos. Isso na visão, maneira de Amós entender sua realidade, tá entendendo? Porque o escritor é monoteísta, tá entendendo? Então ele cria essa atmosfera de um Deus à parte, está irado com esse povo que é politeísta, tá entendendo? Mas é tudo uma visão de Amós, ou de quem faz as vezes de Amós, que é monoteísta. Então ele tem que inserir essa ideia de Deus irado, zangado com o seu povo que é politeísta. Portanto, aqueles que querem dar uma aplicação futura e correspondente aos nossos dias, as palavras de Amós, estão mentindo ou não sabem interpretar textos. O erro dos cristãos atuais, se dá porque eles tomam como verdadeiras as declarações dos cristãos do primeiro século. Porém, é fato que esses cristãos primitivos, por diversas vezes, mentiram em seus escritos. Paulo, Pedro, tudo lá quando eles falam lá, né? Ou quem faz às vezes esses aí, mas que eles falam lá no Novo Testamento só tem mentira. Tem verdade ali. Amós nos conta em seu livro que nações pagãs se rebelaram 3 ou 4 vezes contra seu povo Israel. Por isso que já vai trazer juízo contra elas. Estão lembrados, pessoal? Estão lembrados? As nações que seriam Egito, Moabe, tá vendo? Essas são as nações pagãs. Se você ler o texto de Amós, capítulo
o livro todo de Amós, você vai ver, né, como eu falei, que ele vai fazendo, ele vai dar essas demonstrações para Israel, cita as nações que Javé vai trazer juízo juntamente com Israel, que é Moabe, é o Egito, né? As nações gentias ou pagãs são essas, não tem nada a ver com as nações do nosso tempo. Como vimos, a mensagem de Amós se dirige àquela nação, era ela que praticava aquelas coisas. Quando os judeus ouviram essas declarações, é óbvio que estamos supondo que essas coisas realmente aconteceram. Assim, fazemos a interpretação dentro dessa hipótese. Eles não imaginaram, como supostamente Amós falou essas declarações, os judeus que ouviram essas palavras, eles não interpretaram ou não imaginaram que aquelas declarações que Amós estava falando para eles deveriam ser entendidas no contexto futuro e no tempo à frente do deles. Suas declarações eram para Israel. Está entendendo? Então, aquele povo entender que era. E aquelas palavras eram dirigidas para eles. Mas, Amós está falando de outra cultura. Aí deve ser de um povo lá na frente, alguns gentios que já vai aprovar como seu povo, e vai chamar um povo gentil para o seu nome. Não tem nada a ver com isso, pessoal. Isso é invenção do escritor cristão. Não tem nada a ver. O Senhor tomou-me, aliás, o Senhor tomou-me de trás do meu rebanho e disse-me: vai, profetiza contra o meu povo Israel. Está vendo? De novo, uma passagem bem clara. As declarações de Amós é para o povo de Israel. O povo de Israel não é o povo gentil. Era o povo de Israel que estava pecando, pessoal. Para quem é que Amós se dirigia essas declarações para que o povo voltasse atrás, passasse a adorar o seu Deus, deixar de adorar os outros deuses? Era os cristãos de hoje, por acaso, está passando isso? Não. Era aqueles judeus idólatras, politeístas, que adoravam outros deuses. Era esse que Javé mandava seus profetas e tentava convertê-los, segundo a ideia monoteísta, né? Vai e profetiza contra o meu povo de Israel. É contra os gregos, é contra os romanos, é contra os babilônios, é contra os egípcios. Não, é contra Israel. O profeta era judeu, era hebreu. Imagina profetizar para outros povos. Eles são ignorantes, rapaz. Os crentes ou cristãos, quando leem as expressões transformar dia em noite em dia, terra estremecer e coisas similares, pensam que se trata de coisas que ocorreriam de fato. É tudo figura de linguagem, essa bobagem aqui. Esquecem eles que os escritores bíblicos usam de muitas figuras ou metáforas, figuras de linguagem. São chamados hebraísmos. Como podemos provar isso? Analisemos a declaração abaixo. Veja, acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor Javé, que farei o sol se pôr ao meio-dia. Veja, está dizendo que o sol se pôr no meio-dia. E o sol se põe em que dia? Qual é o horário que o sol se põe no meio-dia mesmo, não é? Qual é a novidade nisso? Fala sério. Farei o pó se pôr ao meio-dia. Desculpe, na verdade o sol se põe às 18 horas, né, mais ou menos, né? Bom, mas está dizendo que vai fazer o sol se pôr ao meio-dia. O sol, no caso, né? Ao meio-dia o sol está bem lá em cima, né? No ponto mais alto, desculpe, né? No ponto mais alto que o sol se encontra no dia é o meio-dia. Fica lá no alto, né? Então já disse que ia fazer uma coisa espetacular. Nesse dia, o sol ia se pôr ao meio-dia. Você não ia ficar no ponto mais alto, ele ia ficar lá embaixo, né? Que é como nós chamamos de poente do sol, né? E encherei a terra de trevas em pleno dia. Farei o sol se pôr ao meio-dia e encherei a terra de trevas em pleno dia. Você ia ficar tudo escuro, né? Meio-dia, o sol, em vez de ficar lá no alto, vai ficar como se estivesse se pondo, né? Então o dia vira noite, né? Converterei vossas festas em luto e vossos cantos em
elegias fúnebres. Porei o saco em volta de todos os rins e a navalha em todas as cabeças. Ou seja, cabeça de enrolar, né? Navalha na cabeça. E farei a terra debulhar-lhe em pranto, como se chora um filho único. E seu porvir será um dia de amargura. Amós 8:9-10. Ou seja, Amós está apontando, né, para aquele dia em que Javé vai trazer povos inimigos para invadir Israel. E esses povos vão matar pessoas. Né? Ele fala que vai pôr navalha no pescoço, quer dizer, esses povos vão matar hebreus, como eu disse, vão escravizar outros, né? E assim por diante. Outras perversidades, né, que se faziam em meio à guerra, né? Naquela época. Né? Mulher ser estuprada, crianças ainda no ventre de suas mães serem arrancadas de lá, o fio da espada, essas misérias todas que aconteciam nessas guerras primitivas. Né? E os hebreus tanto faziam como sofreram. Pergunte-se, crente ou cristão, a que dia pergunte-se, cristão, a que dia a expressão acontecerá naquele dia se refere? Leia a passagem e se pergunte, acontecerá naquele dia. Se refere a quê? A que dia ele está se referindo? Vamos olhar a passagem. A passagem que ele fala. Acontecerá naquele dia. Aí o cristão olha e pensa que é no tempo dele. Então, pergunte-se, cristão, a que dia ele está se referindo ali? Por certo, esse dia é o dia em que Jeová pretendeu ajustar as contas com a nação de Israel, cristão. Por causa de todos os erros, pecados que foram apontados por Amós em suas declarações. Naquele dia é o dia de ajuste de Javé contra a nação de Israel. Por ela ter ido em busca de outros deuses, ter adorado outros deuses. Está entendendo? Não é aqui no seu tempo, não, cristão. É naquela época, quem estava praticando aquelas coisas era Israel, cristão. Israel está adorando outros deuses. Você está adorando outros deuses, cristão? É você que está adorando Baal? Você que está adorando Ástera, é? Não, cristão. O que estava adorando eram os judeus daquela época. Então é contra esses povos que naquele dia que já ia trazer vingança, tá vendo? Era esses que já ia jogar para o cada canto do mundo, como um povo exilado. Tá entendendo, cristão? Não é você não, cristão. Deixa de ler o negócio errado, cristão. Deixa de dar sentido tosco às passagens. E sabemos que esse dia se deu quando assírios e babilônios pilharam Israel. Não é isso mesmo? Naquele dia, quando foi que o tal do Javé disse que ia trazer julgamentos para Israel? Não era quando os babilônios invadissem Israel? Naquele dia, já aconteceu, cristão. Não vai acontecer novamente, não, cristão. Naquele dia, aconteceu quando Babilônia invadiu Israel, em especial a terra de Judá, levou um bocado escravizado, matou o resto, deixou um monte miserável lá na terra. O texto que fala isso, né? Está entendendo? Aconteceu primeiro lá com os assírios, né? Quando os assírios vão, invadem o reino do norte, matam um bocado, levam outro lá cativos. Esse foi o dia de Javé, o dia de julgamento. É esse dia que ele fala, naquele dia, tá vendo? Que ele ia trazer julgamentos, juízos contra aqueles do seu povo que adoravam outros deuses. Aí eu lhe pergunto, cristão, naquele dia, que é esse dia aí, ó, que Javé traz os babilônios, invadem Judá, pinto certo. Aconteceu algum dia vir à noite, cristão? Aconteceu, cristão, eclipse, como lá está dizendo no texto, olha, veja, cristão, vamos ler novamente aí. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor, que farei o sol se pôr ao meio-dia
e encherei a terra de trevas em pleno dia. Converterei vossas festas em luto e vossos cânticos em elegias fúnebres, ou seja, cânticos fúnebres, né? De mortos. Que havia tantos mortos, né? Porque um povo invadiu, matar, como eu falei, né? Matar crianças ainda no ventre de suas mães, outros ainda amamentando ao fio de espada. Luto, né? Muito choro, é isso que a passagem quer dizer. Mas ele disse que naquele dia, cristão, ele disse que ia fazer o dia virar noite e encher a terra de trevas. Só que nesse dia aqui que ele se refere, esse dia que ele ia trazer juízos contra Israel, aconteceu quando os babilônios invadem Israel. Aí eu pergunto, cristão, nesse dia a terra ficou escura, foi? Quando os babilônios invadiram Judá, a terra ficou escura? Teve algum eclipse? Você tem prova, cristão, que houve eclipse nesse dia que que os babilônios invadiram Judá? Teve eclipse? O sol se pôs em pleno meio-dia? Não, cristão? Está vendo, cristão? Isso aí é só figura de linguagem? O que ele quer dizer aí? O que é que o escritor quer dizer com esse estilo de linguagem? De que o sol ficou, que o dia ficou noite e ficou em trevas? Porque era um dia de sofrimento, pessoal. É por isso que ele diz que o dia ficou noite, ficou escura, ou ficou em trevas. Ou seja, as trevas traz essa ideia, essa conotação de algo ruim que iria acontecer. Está entendendo? Algo negativo. Daí o escritor dizer que o dia vira noite. Entendeu? Outros dizem que a terra estremecer, mas o estremecer da terra não tem nada a ver com a terra literalmente estremecer, cristão. Essa miraculosidade que os hebreus tanto falam, que supostamente aconteceu lá no Êxodo, não é que é tudo mentira, é óbvio, né? Então, quando eles falam em passagens posteriores, essas coisas, é tudo figura de linguagem. A prova é essa que eu estou falando aqui. Aconteceu naquele dia. Esse dia, quando foi? Quando Judá foi conquistada pelos babilônios. Aconteceu algum eclipse quando os babilônios invadiram Judá? O dia virou noite? Não. O que aconteceu foi uma mudança de situação daquele povo. De uma situação boa, vamos dizer assim, estava em luz, e passou a ser noite, no sentido de que veio a adversidade para eles. Tá vendo? Tem nada a ver com o sentido literal disso aqui. Bobinho. E sabemos que esse dia se deu quando os assírios e babilônios pilharam Israel. Os babilônios pilharam Judá, né? Os assírios pilharam Israel, o reino do norte. O que é importante perguntarmos nesse dia? O que é importante perguntarmos? Nesse dia, a terra estremeceu literalmente? O sol se pôs ao meio-dia? O dia deixou de ser dia? Ou a noite se transformou em dia? É claro que não, cristão. Está vendo, cristão? É tudo figura de linguagem, cristão. Isso é bobagem, cristão. Para de ler a Bíblia e se comportar como uma criança. Essas expressões simplesmente dizem respeito à situação calamitosa, pessoal, em que ficaria Israel. Pois esse dia seria terrível. Um dia em que os povos iam invadir essa terra. Ia matar mulheres, ia estuprar mulheres, ia arrancar os filhos das mulheres ainda grávidas. Outros iam ser jogados para cima e ser aguardados no fio da espada. Não era um dia terrível, um dia de trevas? Daí o escritor dizer que o dia ia virar noite e a noite ia virar dia. Está entendendo? Simplesmente figura de linguagem, cristão. Um dia negro em virtude das inúmeras calamidades que sobreviriam aos judeus. Um dia em que mulheres seriam estupradas, crianças seriam mortas, homens assassinados e tantos outros sendo levados como escravos à terra estranha e distante. Pois bem, eis o que diz o Senhor: tua mulher será violada em plena cidade. Violada, estuprada, pessoal. Não era assim que os povos se comportavam? Não era assim que eles faziam?
Os caras vinham seco, de não sei quantos dias, sem comer uma mulher. Chegava lá, ia matar todo mundo. A mulher que ele veio esse gracinha lá e metia lá, né? Matava e antes de matar ela, dava uma chupada. E assim, todos os povos faziam isso. Então, e tuas filhas cairão sobre a espada, teu campo será repartido a cordel. Iam perder, né, as terras, iam ser repartidas entre os vencedores, entre os conquistadores. Quanto a ti, morrerás numa terra impura. Aí o Deus hebreu diz que os hebreus, né, quando esses povos invadissem, eles iam morrer em terras impuras, porque o Deus hebreu achava que só Israel era a terra santa, que era a terra dele. Né? As terras de outros povos, como terras dos babilônios, dos egípcios, de outros povos, eram terras malditas, eram terras impuras. E o povo santo é só Israel. Os outros povos eram impuros, nojentos. Não é assim que o texto retrata? Chama os outros povos de povos incircuncisos? Israel será deportado para longe de seu país. Está vendo? O texto de Amós retrata o momento presente de Israel em que eles se encontram num estado, vamos dizer assim, de depravação e degradação espiritual, porque o escritor é monoteísta. Então, aquela situação em que os hebreus adoram vários deuses é uma situação de depravação, certo? E que não deveria acontecer. Então, para esses hebreus que se encontram nesse estado, o Deus hebreu vai trazer esse julgamento. E se deu, no caso, como eu falei, no tempo dos babilônios, que invadem, matam um bocado de gente, certo? Então, que diz que será deportado, ou seja, serão exilados quando esses povos, os babilônios invadirem, não vão levar um bocado deles para a Babilônia, outros tantos vão ser mortos. E ele mesmo fala aqui, né? As mulheres seriam violadas, né? Violadas é o quê? Questão estuprada em plena cidade. Seus filhos, suas filhas cairão sob a espada, seriam mortos. Os campos seriam pilhados, tomados e divididos entre os conquistadores. Tá entendendo? Por acaso é você, cristão, que vai acontecer isso, né? Sua casa ser violada, ser estuprada por babilônios, né? Fala sério, cristão. Acorda. Mas os cânticos do templo, olha, mas os cânticos do templo, que templo? Serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Os cadáveres de quem? Dos judeus. O Deus hebreu está se vingando dos judeus assim, trazendo outros povos para matarem muitos deles e levando outros tantos como escravos. Essa é a justiça de Javé. Vejam ainda, né? Vejam ainda essa passagem. Amós 9:1. Estamos analisando toda a estrutura do livro de Amós, né? E sobretudo a questão que está centrada nas palavras de Tiago, né? Que ele disse que citou, né? Tiago citou lá no livro de Atos, alguns dizeres de Pedro, né? Quando diz que Deus tirou um povo para o seu nome. Então viu o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse: golpeie o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Quem é o povo que vai estar embaixo desse templo, pessoal? Os judeus. Derruba o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem. Ninguém escapará. Veja que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, que Deus sublime. Isso é Deus, rapaz. Isso é Deus para quem quer. Não sei, para quem queira amar. Desejar o mal de uma pessoa. E veja que eu queria que todo mundo, na verdade, não queria que ninguém escapasse, né? Queria matar todo mundo. Veja que eles matarei a espada os que sobreviverem e ninguém escapará. Aqui está se referindo aos hebreus. E os povos que invadem Israel ia matar todo mundo. Ia derrubar a coluna do templo e o templo ia cair por cima dos que estivessem ali. Veja que Deus. Mas é óbvio que isso aí é mentira, né, pessoal? Assim, diga assim, no sentido de que ele profetizou isso para que cumprisse a vontade. Mas isso é mentira, porque isso simplesmente... Isso é o comportamento dos povos da época. Todo povo fazia isso. Não era Deus nenhum que profetizava essas besteiras.
qualquer povo que invadisse outro fazia isso, chegava lá, destruía o templo do templo, muitas das vezes destruiu o templo onde aquele povo derrotava, adorava seu Deus, matava, estuprava, pintava os tetos. Era assim, não precisava de um Deus profetizar nesse sentido. E o povo ia lá e fazia um pouquinho, invadia e fazia isso. Os hebreus, quando faziam supostamente essas mentiradoras que eles matavam, faziam a mesma coisa. Ela lá derrubava o templo daquele outro povo que adorava, matava, estuprava, pintava os tetos. Por que tem aquelas palavras lá em Deuteronômio? Que as mulheres que eles disseram bonitas podiam pegar como suas. Por quê? Porque eles vinham lá, matavam as mulheres, matavam os maridos das mulheres, pegavam a mulher para eles. Não é assim? Naquela época não era assim? Só ignorante que não percebe isso. Acho que os judeus, os hebreus, eram santinhos, eram muito comportados, não faziam nada disso. Fala sério. Ainda que seus inimigos o levem para o exílio, veja o que ele dizer. Antes ele disse que era para matar todo mundo, viu? Veja, antes que seus inimigos os levem para o exílio, veja que, de novo, se corroboramos o que nós estamos dizendo. O texto aponta para o exílio dos judeus, dos hebreus, ante as forças babilônicas. Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles e não o bem. Deus cura da desgraça. Viu? Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ou seja, ainda que os babilônios os levassem, pegassem os hebreus, levassem para o exílio, né? Os tirassem da terra santa deles, o que é que ele disse que ia fazer? Vou ordenar que a espada os mate ali. Estou decidido a fazer calamidade sobre eles e não bem. Aqui a palavra calamidade é ra, significa mal. Esse termo eu já expliquei lá no vídeo meu, que ele está ligado a Isaías 45:7, que o Deus hebreu diz, eu faço bem e faço mal. Esse mal que ele fala é calamidade, que no hebraico significa ra, pode ser traduzido como calamidade. Ou seja, ra significa tudo que é negativo. Você quando você usa ra, a conotação dessa palavra é sempre negativa, não tem nada de bom em relação a ela, certo? Então Deus hebreu está dizendo isso, que vai fazer ra contra os hebreus. Fazer mal, calamidade se opõe ao bem, entendeu, pessoal? Então aqui eu posso entender aqui, ó, estou decidido a trazer o mal sobre eles e não o bem, tá entendendo? É isso. Jeová, por acaso, matou alguém à espada, pessoal? Quando ele disse que ia matar, vou matar, como ele diz aqui, ordenarei que a espada os mate ali. Você acha que Javé matou alguém? Não, pessoal. Não mata porra nenhuma, que Javé não existe. Tá entendendo? Mas o que é, o que significa? Esses povos eram primitivos. Então as ações daquelas pessoas, eles imaginavam ser as ações dos deuses. Entendeu? Então quando o Deus diz que vai mandar matar ou vai matar, são povos que vão vir e vai fazer isso. Mas como esses povos primitivos imaginam que os deuses é que entram em guerras e que lutam pelos povos, então eles retratam os deuses falando, dizendo que vai matar e vai fazer isso e fazer aquilo. Certo? Primitividade. Tudo não passa de metáforas, figuras de linguagem, muito comum entre os escritores hebreus. Essa metáfora se baseia na ideia de que as guerras vinham da parte do Deus hebreu. O texto hebreu diz que as guerras, as calamidades, as guerras, as fomes, a fome, as doenças, tudo isso vinha de Javé. Os deuses das outras nações diziam a mesma coisa. Os deuses egípcios diziam a mesma coisa, que a guerra, a fome, a miséria, quando assolava o povo egípcio, era algum deus lá que estava sendo desagradado. Então ele vinha e trazia essas calamidades, essas guerras, essa miséria toda. Os hebreus não pensavam de forma diferente. Também achavam, quando aconteceu aquelas bagaçadas todas, era seu Deus ali que estava descontente com eles. Entendeu? Então essa ideia aí é a ideia primitiva dos povos.
Daí dizer que Jeová mataria a espada. Entendido tudo isso, vamos comparar o que foi dito por Tiago em Atos e o que de fato Amós disse. Pronto. Então, com tudo aí, fechamos agora a ideia de Atos, a ideia de Amós. Amós se dirige para quem, pessoal? Para os hebreus. Qual o objetivo de Amós? Buscar o arrependimento dos hebreus, né, que adoravam vários deuses. E se eles não se arrependessem e voltassem para Israel, o que aconteceria? Javé ia mandar juízos, julgamentos, através de nações, militares de outros povos, invadir, no caso aqui aponta para os babilônios, né? Invadir Israel, ia matar um bocado de gente e levar outros cativos. É essa a ideia de Amós. Pronto. Agora vamos entrar com base, como nós já temos o contexto de Amós, vamos analisar agora, em especial, a passagem de Amós, em que Tiago menciona que Javé ia pegar um povo dentre as nações, né? E que as testemunhas de Jeová o usa para dizer que são eles, que são esse povo, que é esse povo que vai receber esse nome de testemunho de Jeová, certo? Vamos lá agora. O escritor de Atos alterou a profecia de Amós. Sim, ele a modificou para que se encaixasse na doutrina de que o Deus, ou se encaixasse na doutrina de que o Deus hebreu havia escolhido pessoas de entre as nações pagãs, além dos judeus. Nós vamos olhar a passagem direta de Amós, você vai ver que ela não bate lá, porque Tiago menciona lá em Atos, certo? Ou seja, a profecia foi alterada. Mentiroso. Vejam o acréscimo que os cristãos, escritores de Atos, que dão voz a Tiago, fizeram. E o compare com o exato contexto original da profecia de Amós. Quando falo original, é pegar a passagem que está lá no livro de... pegar a passagem e ler ela na íntegra, lá no texto do Antigo Testamento. Está entendendo, pessoal? Vamos ver. Veja o que ele diz aqui em Atos 15, 17, né? Para que o resto dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios que têm sido chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde o princípio do mundo. Atos 15, 17, está lá assim. Mas é assim que está lá em Amós? Não vai estar assim, pessoal. É mentira. Ele modificou. Veja o que é que o texto diz. O que é que ele diz? Vou repetir. E eu grifei onde estão as diferenças. Aí. Para que o resto dos homens busque ao Senhor. Esse resto dos homens, pessoal, você olhando assim, parece ser, o termo resto dos homens foi tomado no sentido genérico. Ou seja, aqui é os homens no sentido da humanidade, né? Mas não é isso que o texto está dizendo, certo? É que ele isolou para que você pense assim. Mas isso é mentira. Esse resto dos homens aqui se refere ao resto dos hebreus que iam sobrar depois que ele trouxesse aquele julgamento contra a nação de Israel e sobrar. Ele chama mais tarde de o restante, certo? Os sobreviventes, o restante de Israel, os remanescentes de Israel. O Deus hebreu disse que ia fazer uma peneiração. E o que acontece quando você faz uma peneiração? Você tira o bagaço que não presta e fica com, dependendo do que você vai estar peneirando, né? Você tira o bagaço e o que ficar por cima é o que você quer. Ficou o de melhor, tá entendendo? Então Deus hebreu disse que ia fazer nessa vingança dele, ou nesse juízo, disse que ia fazer uma peneiração com Israel. Ou seja, ia peneirar Israel de tal forma que ia matar, no caso, né? Ia destruir, rejeitar todos aqueles que se votaram para adorar outros deuses. Ia ficar só com aqueles que tinham ele como seu Deus. Tá entendendo? Daí falar de resto dos homens, os remanescentes. Tá entendendo? Não tem nada a ver com o resto dos homens, sentido genérico. Todos os homens, todas as nações, é mentira. Para que o resto dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios que têm sido chamados pelo meu nome. Mentira, não é todos os gentios, vocês vão ver lá. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde o princípio do mundo. Lá. Essa parte aqui que eu grifei, o resto dos homens, não está lá na passagem de Amós, mentira, ele acrescentou. Todos os gentios, mentira, não são todos os gentios.
desde o princípio do mundo. Também é mentira, foi ele que inventou, tá vendo? Tiago inventou lá na passagem de Atos, certo? Vamos ver. Para que possuam o resto de Edom, tá vendo, pessoal? Veja o que ele diz aqui, ó. Para que possuam o resto de Edom e todas as nações que são chamadas do meu nome, diz Jeová que faz isto. Veja que diferença. Olha, para que possuam o resto de Edom. E lá ele pegou e disse que era o resto dos homens. Mentira. É o resto de Edom. E por que ele está falando que é o resto de Edom, pessoal? Pessoal, lembre-se que nós lemos lá que ele disse que ia trazer juízos para a nação de Israel e para outras nações. Está lembrado lá? Está lá as outras nações. É o Egito, é Moabe, entendeu? É Damasco, é Tiro. E aqui está falando para que possua o resto de Edom. Porque ele não vai sair trazendo juízo contra esses povos, tá vendo? Aí desses povos vai sobrar alguém sobrevivente. Daí ele falaria de resto. Está entendendo? E todas as nações que são chamadas do meu nome, diz Jeová que faz isto. Amós 9:12. Vejam, vamos agora interpolar os dois textos. O de Atos, né? O de Atos, aqui, olha. Atos 15:17 e Amós 9:12, certo? Olha. Vamos interpretar os dois textos. Para que possua o resto de Edom. Lembra que eu falei? Olha, aqui a passagem diz, para que possua o resto de Edom. O que foi que ele colocou lá? Ele pegou e colocou o resto dos homens. O resto dos homens, aqui é o resto dos homens. Por isso que eu interpolei as duas, para vocês verem como foi acrescentado. O texto original é esse aqui, ó, esse é um negrito, olha. Para que possua o resto de Edom. Lá em Reatos ele pegou e inventou isso que era para que o resto dos homens busca o Senhor. Mentira, ele acrescentou isso. A profecia não fala isso. O dito de Amós não fala isso. O de Amós fala aqui, para que possuam o resto de Edom. E continua. E todas as nações que são chamadas do meu nome. Aí ele pegou, tirou essa parte e botou assim, ó. Sim, todos os gentios que têm sido chamados pelo meu nome. Mentira. Lá está. E todas as nações que são chamadas do meu nome. Certo? E não todos os gentios que têm sido chamados pelo meu nome. Por quê? Todas as nações que são chamadas do meu nome. Porque são aquelas lá, pessoal. É Tiro, é Moabe, é Damasco e é o Egito que está envolvido aí nessas nações. E não todas as nações indistintamente. Não, só tem nações específicas ali no texto. Certo? Diz Jeová que faz isto, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde o princípio do mundo. Isso aqui tudo que ele acrescentou. O texto ali diz, diz Jeová que faz isto. Aí mais para ele pegou e empurrou isso aqui, lá no livro de Atos, ele pegou e empurrou isso aqui. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde o princípio do mundo. Mentira, isso aí foi acréscimo. Certo? Bom, a face é gritante. Termos foram extraídos e outros foram acrescentados para melhor se ajustarem àquilo que os escritores de Atos pretenderam defender ou fazer com que outros acreditassem. É de fácil percepção essas adulterações quando partimos de Amós. Por exemplo, procure pelo sujeito da frase, para que possua o resto de Edom. Quem é que vai possuir o resto de Edom, pessoal? É só você fazer as perguntas, você vai descobrir. Faça a pergunta ao verbo possuir e verá que ele se refere ao restante de Israel. Né? Para que possua o restante de Edom. Por quê, pessoal? O texto fala assim, para que possua o resto de Edom. Como eu falei, aquelas nações, Moabe, Egito, Damasco, Tiro, essas nações são nações inimigas de Israel. Então, elas iam passar pelos mesmos julgamentos de Israel.
entendeu? Os juízos de Javé. Seria contra Israel, nós vimos no texto, lembra? E seria contra Israel, contra essas nações. Aí essas nações iam ser paneradas, assim como Israel. O que ia acontecer? Ia sobrar, pessoal, sobreviventes desses povos. E esses povos seriam possuídos por Israel, eles seriam agora despojos de Israel. É isso que o texto quer dizer, tá entendendo? Não tem nada de possuir um povo para o nome de Javé, que esse povo ia ser chamado de testemunho de Jeová, ou coisa do tipo. Mentira, não tem nada de conversão aí, não. Ou quer dizer que povos seriam convertidos à crença dos judeus. Mentira. Isso aí envolve, a ideia aqui é de contexto de guerra, de despojo, tá entendendo? É de fácil percepção essas adulterações quando partimos de Amós. Por exemplo, procure pelo sujeito da frase para que possua o resto de Edom. Veja, ia sobrar algo de Edom. E quem que ia possuir esse resto de Edom? Israel. Israel é a nação favorita de Javé, pessoal. O resto que ia sobrar de Edom, o resto que ia sobrar do Egito, o resto que ia sobrar de Tiro, de Moabe. Quando Israel voltasse do cativeiro, eles iam possuir todo o que sobrasse dessas nações. Está entendendo? Faça perguntar o verbo possuir e faça perguntar o verbo possuir e verá que ele se refere ao restante de Israel, que sobraria depois da grande peneiração feita por Javé. Entenderam? Até um adolescente das primeiras séries descobriria isso. Assim, essas palavras não se encontram na profecia de Amós. Elas são espúrias, são falsas. Nunca houve gentios que fossem chamados pelo nome de Jeová. A profecia de Amós não fala de resto dos homens que buscam ao Senhor. Isso é mentira. É uma adulteração praticada pelos cristãos. O capítulo 9 de Amós foi trazido em parte por Tiago, justamente para enganar, ou tentar enganar, quem o lesse a partir de Atos. Esse capítulo aponta que Jeová faria com que o templo fosse destruído e mataria todos que estivessem debaixo de seu teto. Por quê? Porque os judeus acreditavam, os hebreus acreditavam, que o templo era santo, o templo era a casa de Javé, nesse contexto aí, né? E que enquanto o templo estivesse de pé, os hebreus estariam em proteção, porque ali era a casa de Javé, está entendendo? Só que Amós diz que o próprio Javé disse que ia mandar derrubar a coluna do templo e quem estivesse embaixo do templo ia morrer, ia para derrubar por cima. E ia derrubar a coluna e o templo ia cair por cima para matar. Esse capítulo aponta que Jeová faria com que o templo fosse destruído e mataria todos que estivessem debaixo de seu teto. Matar todos que estivessem debaixo do teto do templo não significava que os que morreriam seriam apenas aqueles que estivessem literalmente debaixo daquele templo. A expressão estar debaixo do teto do templo quer estar sob sua proteção. Sim, todos os judeus que viam o templo como algo sagrado e protegido por Javé. Assim, muitos imaginavam, segundo os textos bíblicos, que a casa de Javé nunca seria destruída. A Javé é o templo, certo? Vejam, Amós 9:1. Então viu o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse: golpeie o alto das colunas do templo de Javé, né? Para que os alicerces tremam, derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem. Ninguém escapará. Tá vendo? Aqui ele fala que ninguém vai escapar, mas aí você lê Isaías, Ezequiel, aí ele fala de remanescentes, certo? De alguns sobreviventes. Fala de peneiração, tá entendendo? Em seguida, Amós diz que Jeová, como que usando uma peneira, veja agora, em seguida, ele diz que é para matar todo mundo, né? Mas veja o que aqui Amós fala. Em seguida, Amós diz que Jeová, como que usando uma peneira, sacudirá Israel com outras nações, tá vendo?
não é só Israel que vai ser peneirado. É Israel com aquelas nações. Moabe, Tiro, Edom, Egito, tá entendendo? Aí vai sobrar. Aí quando você peneira, se não sempre sobrar alguma coisa, então aí ia sobrar os sobreviventes de Israel, que iam voltar do cativeiro, iam sobrar dessas nações, porque essas nações todas iam ser sacudidas por quem? Pelos Babilônios, né? O Babilônio, quando invade ali aqui, tá, não só invade Israel, né? O Judá, invade outros povos ali. Então, os que sobrassem desses aí Israel ia tomar conta. O resto aí, que os babilônios iam pilhar, pintar o certo, iam servir como depois de guerra para Israel. Tá entendendo? E as bênçãos de Javé nesse meio aí. Em seguida, Amós diz que Jeová, como que usando uma peneira, sacudirá Israel com outras nações, deixando passar o restolho, ou seja, destruindo todos os ímpios, os iníquos, né? Os não leais, ímpios, iníquos, como você queira chamar, de entre seu povo. Vejam, preste bem atenção. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. É a nação zero pecaminosa, não é você não, cristão. Javé está dizendo, eu vigio a nação pecaminosa de Israel. É Israel que adora outros deuses, não é você não adora outros deuses. Você só adora Javé e seu Jesus Cristo. Eu varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo. Veja, o Deus hebreu é contraditório, né? Porque, como eu falei, ele fala ali que ia matar todo mundo, não queria escapar ninguém. Nem os que fosse para o exílio, ele disse que ia mandar matar, não ia deixar ninguém escapar. Mas aqueles que ia usar de uma peneira. Veja, eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu, em Ezequiel, também fala essa questão de remanescentes, né? Em Jeremias também. Eu a varrerei da face da terra. Vai varrer quem da face da terra, pessoal? Vai varrer quem, pessoal, da face da terra? A nação de Israel. Mas jamais destruirei por completo o povo de Israel. Aquele completo, né? Mas jamais. Vou varrer ela da face da terra. Mas jamais vou destruí-la por completo. Se ele não vai destruí-la por completo, pessoal, então vai haver pessoas que vão sobreviver. É daí de haver pessoas que vão sobreviver, do escritor usar nesse estilo de linguagem, dizer que vai haver uma peneiração. Porque numa peneira, você usa uma peneira para limpar ou tirar o restolho, o bagaço, passa o bagaço que não presta, né? E fica em cima da peneira o que presta, o que é útil, né? Daí o Deus hebreu dizer isso, ia fazer de Israel uma peneira com as outras nações, né? O que ia ficar, o que sobrasse em cima era o que prestava, era o que prestava de Israel, do restante dos hebreus, assim como das nações de Moabe, Edom, Tiro, certo? Aí ele continua. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações, tá vendo? Darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações. As outras nações nós já sabemos, que nós já vemos no início, pessoal, certo? São essas que eu citei. Como o trigo é sacudido na peneira, tá vendo? Como o trigo é sacudido na peneira, mas no grão se perderá. É porque só passa o restolho, que não presta, né? Fica o grão, né? Em cima. É isso que Javé está dizendo. Isso que vai purificar Israel. Tá vendo? Vai deixar só sobrar o que é bom de Israel. Todos os pecadores, olha, tá vendo? Todos os pecadores, porém, morrerão. Quem são esses pecadores, pessoal? Para Javé. São aqueles que adoram ídolos. São os hebreus que adoraram ídolos, que foram atrás dos ídolos. Esse grão que vai ficar, né? Que esses são os que preferiram adorar Javé. Porém, morrerão pela espada, os pecadores. Todos que dizem, nenhuma calamidade virá sobre nós. Nenhuma calamidade virá sobre nós. Porque o texto está em Amós, está em Ezequiel, está em Jeremias, essa história, né? Diz que haveria profetas lá que estava profetizando que não ia haver guerra nenhuma, que diz que povos nenhum iam invadir Israel. Né? E esses profetas como Ezequiel, Jeremias, Amós, dizia que o contrário, né? Diz que viria sim, povos que invadir Israel, ia trazer calamidade, mortes, assassinato, tá entendendo? Aí ele fala aí nessa questão de
nenhuma calamidade virá sobre nós, então esses morrerão pela espada, já vai dizendo, certo? Amós 9, 8 a 10. Amós afirma que após essa peneiração, simbolismo para dizer que o povo passaria por uma restauração ou purificação da parte de Jeová, o templo que seria destruído. Conforme suas declarações, logo no início do capítulo 9, naquele dia, isto é, no dia do juízo ou julgamento de Javé contra seu povo Israel, ele seria restaurado com as muralhas da cidade de Jerusalém e voltaria ao esplendor o qual tivera em tempos passados. Está entendendo, pessoal? Veja, naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi. Por que a tenda caída? Porque a nação estaria em destroço, pessoal. Os babilônios vinham e ia acabar com tudo ali. Ia derrubar o templo e tal, certo? Entendeu? Aí o Deus hebreu aponta para um período de restauração. Após aquele dia que ele vai trazer essa miséria toda, ele aponta também para um outro dia em que ele restauraria a tenda de Davi. Certo? A tenda de Davi é a dinastia de Davi. Está entendendo? Outros reis descendentes de Davi surgiriam e consertarem seus muros quebrados, certo? Aqui se referindo ao reino de Judá, certo? Sob a dinastia de Davi, o templo também, né? Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Tá vendo? O contexto é esse que eu pintei para vocês. Né? As passagens já claro isso. Não tem nada a ver de aplicação para com dias futuros. Contando para os nossos dias, para tais cristãos de hoje que receberam o novo testemunho. Furada. E o que mais aconteceria? E nem tampouco para aquela passagem, para a ideia lá de Tiago, né? Falando que eram gentios. Mentira, não tem nada a ver com isso. E o que mais aconteceria em Israel depois daqueles dias? O que mais aconteceria? Daquele dia. Lembre-se de que nos versículos 8 deste mesmo capítulo, capítulo 9, certo? Aí o que aconteceria em Israel depois daqueles dias? Lembre-se de que nos versículos 8 deste mesmo capítulo, capítulo 9, Javé diz que não destruiria por completo a Israel. Pois mesmo, disse que ia fazer uma peneiração. Ou seja, haveria um remanescente de entre aquela nação. E haveria alguns sobreviventes. Certo? E os sobreviventes ele chama de não pecadores, né? O que seria o restor que ia passar pela peneira é o que não presta, ia ficar só o trigo, né? Que ele falou lá, né? Essa peneirada de Israel contra as nações. Bom, e o que aconteceria com esse remanescente do povo de Jeová? Vejam. Veja o que acontecer. Eu já falei, né? Vejam. Lembre-se também do que fora dito por Amós, no capítulo 1. Nós lemos o capítulo 1, né? Vimos a quem essas mensagens seriam dirigidas, né? Lá é dito que as nações, veja lá, quais são essas nações pagãs. Ele jogou lá como ele chamou todos os homens, né? Todas as nações, né? Lá é dito que as nações e cidades, Damasco, Gaza, Edom, Moabe, Tiro, Ecrom, teriam o mesmo fim de Israel. Ou seja, passa essas nações aí, iam ser peneiradas também. Certo? Porém, diferentemente desta última nação, quer dizer, da nação de Israel, né? A favorita de Javé. Javé vai esbagaçar ela toda? Não. O que vai acontecer? Porém, diferentemente desta última nação, Israel, as demais seriam destruídas por completo durante a grande peneiração de Jeová. Veja, assim o remanescente de Israel dominaria sobre o que restasse desses povos, pessoal. Entendendo? Sabe aquele cachuzinho que eu mostrei para vocês, intercalando? Assim o remanescente de Israel, que ia sobrar depois dessa peneiração, ia dominar sobre o que restasse daqueles outros povos, bem como dos que o dominaram e o fizeram escravo. Quem foi que fez escravo? No caso, a Israel, os babilônios. Aí a passagem vai dizer
que Javé ia fazer com que Israel dominasse sobre o restante desses povos, Gaza, Ecrom, Moabe, Damasco, o Egito, certo? E além disso, Israel ia dominar sobre quem o tinha dominado. E quem foi que dominou Israel? No caso, Judá, os babilônios. Aí já vai estar dizendo que Judá ia dominar sobre os babilônios. Aqueles que os escravizaram seriam agora seus escravos. Certo? Vejam. Para que herdem, veja lá, veja o texto, olha. Para que herdem o que resta de Edom. Está lembrado lá? Ele chegou a ler e disse que do restante dos homens. Mentira, é restante de Edom. Está entendendo a ideia agora? Para que herdem o que resta de Edom. Quem é que vai herdar esse resto de Edom, pessoal? Israel, pessoal. Está entendendo? Israel não vai se penar com esses povos todos, então o que sobrar de Israel, né? Esses seletos de Javé, aí esses aí vão herdar o que sobrar das terras de Edom, de Damasco, de Ecrom, tá entendendo? Essa ideia de herdar sempre em relação a terras, tá lembrado? E Javé diz que deu as terras para que os hebreus herdassem, né? O Salmo 37, quando fala, né? E herdarão a terra para sempre, ali herdar no sentido de possuir, dominar a terra, certo? E a terra aí é a terra de Israel, não tem nada a ver de terra planeta. Os bobos acreditam que ali darão a terra para sempre, acho que é terra no sentido genérico do termo. Mentira, é o termo específico, terra ali terra de Israel. Bom, para que herdem o que resta de Edom e de todas as nações sobre as quais o meu nome foi invocado. Veja, para que herdem o que resta de Edom, Israel que vai herdar o que restar de Edom, e de todo, ou seja, de tudo que restar, de todas as nações sobre as quais o meu nome foi invocado. Está vendo? Orar do Senhor que executará estas coisas. Estão vendo a diferença da passagem? Que mentira desgraçada do livro de Atos. É um contexto de guerra, de dominação de um povo sobre o outro. Acabou, só isso. Esse negócio de que ele vai invocar sobre as nações do seu nome, veja a ideia qual era. Olha. Para que herdem o que resta de Edom e de todas, ou seja, Israel vai herdar o que resta de Edom e do que sobrar de todas as nações sobre as quais o nome de Javé foi invocado. Mas ele está dizendo que essas nações vão ser chamadas pelo nome de Javé? Mentira, não tem nada a ver. Veja, veja o que essa outra, veja que é o 9:12. Só que são versões bíblicas diferentes. Veja que essa aqui é mais clara. Olha. Israel possuirá o que restar de Edom. Tá vendo? E em outro, ele vai omitir o sujeito. Aí você tem de buscar o sujeito. Você tem que fazer tipo uma análise sintática, buscando o sujeito do verbo. Certo? Quem é o sujeito daquele verbo? E para que herdem o que resta de Edom. Aqui, olha. Para que herdem o que resta de Edom. Aí você tem que pegar toda a passagem e buscar quem é o sujeito desse verbo aí, certo? Já essa aqui já fica mais fácil, olha. Ela diz claramente quem já é que vai possuir Edom, o que restar de Edom. Veja o que quer dizer. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações, e do que restar de todas as nações que chamei para serem o quê? Minhas. Estão vendo? O Senhor falou e fará essas coisas. Veja que aqui não tem nada a ver que já vai estar fazendo algo bom para as nações. Mentira. Essas nações seriam pilhadas, seriam destruídas, pessoas seriam mortas, e o que restasse dessas nações, Israel vinha e ia tomar conta, quando eles voltassem lá do cativeiro, tá entendendo? Ia tomar conta dessas terras que foram antes desses povos, Edom, dos povos de Edom, dos povos de Damasco, dos Moabitas. Né? É esse o sentido do texto. Não tem nada a ver com o que lá Tiago falou lá. Ali é tudo mentira, ele inventou, acrescentou. Veja, o termo, as nações sobre as quais meu nome foi invocado,
o que chamei para serem minhas. Estão percebendo aqui, olha, as nações, que chamei para serem minhas, certo? E no outro, fala de outra maneira, né? Diz aí. E as nações sobre as quais o meu nome foi invocado, certo? É o termo, as nações sobre as quais o meu nome foi invocado, ou que chamei para serem minhas, não quer dizer que essas nações passariam a adorar Javé, ou que teriam pessoas gentias adorando esse Deus. Não, não é isso que o texto está dizendo, ou queira dizer. Perceba que o texto diz que Israel possuirá o resto, ou o que restasse de Edom, e daquilo que também restasse desses outros povos. Atente-se também para o fato de que Israel herdaria o que sobrasse desses povos naquele dia. Entendendo? E naquele dia, um dia de guerra, né? Matança, pessoal. Né? São 2 dias. Naquele dia tem 2 situações, né? Tem 2 momentos. O momento em que Israel, que Javé traz os babilônios, sai matando um bando de gente, inclusive muitos hebreus, e naquele dia, no segundo momento, é quando Javé traz de volta os hebreus do cativeiro, os instala novamente em Israel. Então, aí, nesse dia, é que Israel sai pilhando, tomando conta do que sobrou das outras nações que foram pilhadas com ela. Está entendendo? A ideia que nos é passada é a de que Israel dominaria sobre o que sobrasse desses povos, como estes um dia havia dominado Israel. Esses povos seriam escravos, serviçais de Israel. Não tem nada a ver de invocar o nome de Jeová. Não tem nada de homens e nações pagãs buscando pelo Deus hebreu, como tentou falsamente o escritor de Atos induzir na profecia de Amós. Jeová não tomou povo algum, além de Israel, como povo seu. Portanto, cristãos testemunhas de Jeová em especial e companhia, vocês foram enganados e continuam sendo enganados. Jeová não escolheu povo algum para chamar por seu nome. O nome testemunhas de Jeová, que vocês tanto têm orgulho de carregar e tentam corroborá-lo a partir de Isaías 43:10, Joel e Atos, não passa de uma fraude. É uma interpretação, por sinal, ridícula de textos do Velho Testamento. Vocês caíram nas pegadinhas dos primeiros cristãos, que buscavam a todo custo correlacionar suas crenças e ideias às que estão presentes nos textos dos judeus. Paulo e seus companheiros manipulavam ou adulteravam constantemente os textos do Velho Testamento. Isaías 43:10 em nenhum momento diz que os hebreus ou judeus diriam que eram testemunhos de Jeová. Não tem nada a ver. O texto é muito claro. Aqueles judeus que sairiam da escravidão babilônica simplesmente seriam testemunhas dos atos que seu Deus supostamente realizariam para libertá-los. Há diversas passagens bíblicas em que objetos seriam testemunhas daquilo que Javé, o seu povo, fez. E ainda assim, estas coisas não receberiam, obviamente, o nome de testemunho de Jeová. Veja, por exemplo, Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a pôs ali debaixo do carvalho que estava no santuário de Jeová. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra será testemunha contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que Jeová nos falou. A pedra ouviu? A pedra ouviu o testemunho, foi. Iria ser testemunha. Será testemunha contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Será que as pedras foram identificadas como sendo testemunhas de Jeová? Porque o texto está dizendo que as pedras ouviram e seriam usadas como testemunhas contra aqueles hebreus que deixaram de adorar Javé, diz o texto. Aí você vai interpretar essa passagem e as pedras eram testemunhas de Jeová? Fala sério, rapaz. Os céus também foram usados para serem testemunhas. Será que os céus passaram a ser chamados ou conhecidos naquela época
pessoal olhava para cima, o pastor dizia, ah, ali são as testemunhas de Jeová. Rapaz, que interpretação linda vocês falam do texto, hein? Além do que, o termo testemunhas, nesses contextos, em todos que vocês, testemunhas de Jeová, tentam aplicar como se referindo a vocês, não faz sentido algum. O testemunho de que os hebreus dariam diz respeito aos atos que teriam sido presenciados por seus pais. Eles não seriam testemunhas por ouvirem dizer, mas por terem supostamente presenciado os fatos. Ninguém é testemunha por ouvir dizer de outros. E como disse, ainda que se falem testemunhas do Deus hebreu, isso não quer dizer que os hebreus seriam conhecidos pela alcunha testemunha de Jeová. E nem que haveria em nosso ou em qualquer outro tempo pessoas que receberiam o título testemunho de Jeová em virtude de passagens bíblicas. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Vocês tenham entendido. Deem seu like, compartilhem, divulguem o canal, deixem seus comentários e até a próxima.